A gente sai desse campo carnavalesco cheio de serpentina para a gente poder falar sobre a Conferência Internacional de Segurança, que ocorre agora em Munique. Porque hoje a China, veja só, acusou os Estados Unidos de histeria naquela crise dos balões. Lembram-se? Os balões foram sendo abatidos e aí os norte-americanos dizendo que eles são balões espiões, os chineses em alguns momentos argumentando que na verdade são balões meteorológicos e aí nesse embate os chineses chamando os norte-americanos de histéricos. Essa tensão crescente entre as duas grandes potências globais e a guerra na Ucrânia estão entre os grandes temas do encontro, que conta com a presença do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. É sobre isso que eu converso agora com o nosso analista de assuntos internacionais, o Américo Martins. Nos conte, Américo, por favor, a expectativa, óbvio, para a participação do Brasil nesse encontro que ocorre. Bem-vindo. Olá, Elisa. Vamos começar com o Brasil. Essa conferência é muito importante. Teve vários líderes mundiais que estão falando neste momento lá, mas vamos começar com o Brasil. Você já mencionou a China, a gente volta à China daqui a pouquinho. A questão do Brasil. O ministro Mauro Vieira está representando o Brasil nessa conferência, que é uma conferência anual que acontece em Munique, na Alemanha, para discutir sempre os principais assuntos de segurança do mundo. Então, obviamente que o principal ponto neste momento é a Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores brasileiro teve várias reuniões bilaterais já com outros ministros e com líderes de organizações multilaterais. E em todos eles ele deixou claro o Brasil querendo participar como uma força de diálogo, como uma força diplomática. O Brasil condena, o ministro lembrou isso, que o Brasil condena a invasão da Ucrânia pelas tropas russas como um erro histórico, mas diz que não vai se envolver nem indiretamente na guerra e que procura ajudar no diálogo. Então o Brasil quer ter algum protagonismo em qualquer esforço que seja feito por vários países na tentativa de achar uma saída diplomática, que está muito longe de acontecer neste momento. Os próprios diplomatas brasileiros reconhecem que neste momento a guerra está se acirrando, com os dois lados falando em mais ofensivas e não em eventualmente sentar para dialogar. Além disso, Elisa, teve um outro aspecto bastante importante aí relacionado ao Brasil, que foi um interesse muito grande dos chanceleres que conversaram com Mauro Vieira sobre a política interna brasileira. Então, eles queriam saber como o Brasil está lidando com as ameaças antidemocráticas depois dos eventos criminosos do dia 8 de janeiro, mas eles também têm muito interesse em discutir a política climática brasileira, a preservação da Amazônia e como o Brasil pode contribuir para conter as mudanças climáticas. Elisa. Américo, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, já que a gente começou aqui a fala citando os chineses dizendo que existe uma histeria, né, por parte dos norte-americanos. A gente passou uma semana acompanhando os objetos não identificados que depois os norte-americanos causaram ali uma dor no coração dos amantes de ufologia. Só relembra pra gente, por favor, aproveitando que a gente está nesse sabadão, para a gente poder olhar um pouquinho para os últimos dias. Eles, de fato, já conseguiram identificar o que são esses objetos? Ah, porque um tem um formato tal, ah, porque o outro nós abatemos, mas por enquanto não conseguimos encontrar. O que de novidade a gente tem em relação a esse assunto? Elisa, a principal novidade é que os Estados Unidos confirmaram hoje cedo que eles pararam as buscas de 2 daqueles 3 objetos. Eles desistiram de tentar achar esses objetos, que são muito pequenos, e eles acharam que não vão ter condições de encontrá-los. Então, essas perguntas vão continuar no ar. O terceiro objeto, que foi o que foi derrubado no sábado, no Canadá, aparentemente continua com as buscas em andamento, mas os outros 2 já foram suspensas. Então, jamais saberemos, a não ser que tenha alguma sorte muito grande de alguém encontrar esses objetos, a gente jamais vai saber exatamente o que eles eram. Os militares confirmaram hoje essa suspensão das buscas. Eles tinham dito que um deles era um balão metálico e o outro era um objeto octogonal. Eles praticamente têm certeza que não tinha nenhuma ligação com os balões espiões da China, que os Estados Unidos garantem que existem e que a China teria uma verdadeira unidade militar por trás disso. A outra novidade, Elisa, é justamente essa reação hoje do ministro das Relações Exteriores da China na conferência de Munique, em que ele disse que os Estados Unidos estão histéricos, teve uma resposta histérica ao balão, que eles insistem que era um balão civil, e disse que era absurda a reação dos Estados Unidos de derrubar o balão. Então, no campo retórico, a discussão continua muito séria e
também teve um outro assunto que aconteceu durante a Conferência de Munique, que foi um encontro do presidente francês Emmanuel Macron e a vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris, e eles discutiram a questão da China. E eles dizem que, de fato, a China potencialmente é um perigo aí para as intenções americanas e ocidentais no futuro e que os dois países vão continuar permanentemente e estreitamente alinhados para eventualmente ter que lidar com a China de uma forma um pouco mais rigorosa, seja do ponto de vista diplomático ou alguma outra ação. Eles dizem que a China representa um desafio muito grande e que seria importante manter a ordem internacional baseada nas regras atuais. Então existe ali também uma insinuação de que os chineses não atuam de acordo com as regras. Américo, obrigada por fazer esse remember dos objetos não identificados e também nos citar as questões dos chineses. O nosso Brasil, né, o nosso representante presidente brasileiro, obrigada, Américo, já conversaremos mais. Lula deve visitar a China nos próximos dias, né? Lembrando que tem essa previsão de visita. Ele que estivera há poucos dias nos Estados Unidos, também fez uma outra viagem internacional para a Argentina, com um ganchinho ali pelo Uruguai. Tem a previsão dessa próxima, que viria a ser a terceira viagem, né? A programação internacional de Luiz Inácio Lula da Silva.